Olá a todos, muito boa tarde, bem-vindos a mais esta live comigo, Enio Mota, que sou coach financeiro, e também com a Inês Carreira, que é professora de inglês. Olá Inês, boa tarde. Olá, boa tarde, Aninha. Boa tarde a todos. Olá, e então o que é que nós hoje queremos aqui falar nesta conversa? Queremos falar sobre competências. Competências das pessoas, dos indivíduos, e também competências nas empresas para este ano 2023. Todos nós vimos nas notícias, vimos em vários lados, e até conhecemos muitas pessoas jovens que se licenciam e que partem rumo a outros destinos, não ficam cá a trabalhar, vão à procura seguramente de uma vida melhor, de desafios mais interessantes para as carreiras deles. E isso faz com que das nossas universidades não vão para o mercado nacional, para as nossas empresas, uma boa parte da massa cinzenta que é formada. E é sobre isto que nós aqui queremos falar. Este é um dos pontos. Porquê que isto acontece, não é? Possivelmente acontece porque se calhar formamos bem os nossos jovens, porque se não formássemos bem, não havia quem os quisesse contratar. Mas será que esta é a primeira escolha deles, de ir para fora, ou será que não são, de certa maneira, forçados a ter que sair? Inês, qual é que é a tua ideia ou a tua opinião sobre esta situação? Sim, eu em primeiro lugar, eu quero salientar esse aspecto, que de facto, se eles são interessantes para outros países, é porque de facto a sua formação é muito boa. Acho que é a opinião geral e também o que ouço em termos de várias pessoas e vários podcasts e várias pessoas que sigo é essa mesmo. De facto, o sistema português tem uma grande qualidade e forma excelentes profissionais com excelentes competências. Relativamente à segunda parte, se será que as pessoas vão de livre vontade ou vão um pouco por não terem outra opção, eu diria que será mais os que esta segunda parte, ou seja, as pessoas sentem que, de alguma forma, em Portugal há poucas oportunidades, quando estamos a falar, seja de oportunidades com futuro, com progressão de carreira, e naturalmente também com progressão nas condições salariais e outras condições. Eu acho que algumas pessoas já partem do princípio que querem fazer uma carreira internacional, ou que pelo menos ter uma experiência internacional, mas eu diria que a maioria, isto é a minha percepção, não são números, mas a minha percepção é que muitos o fazem por quererem melhores condições em termos de salários, em termos de benefícios e também darem mais condições às suas famílias. Aqui a questão, ok, e que eu devolvo também para ti, Enio, é se as pessoas estarão preparadas para agarrar essas oportunidades ou também se haverá alternativa, haverá algo que cada uma destes profissionais pode fazer para não ter que dar este passo. O que é que te parece? É assim, estarem preparadas, eu julgo que estão preparadas. Nós somos um país, de certa maneira, com vários séculos de exposição ao exterior. E já várias gerações, e se formos a ver nestes últimos 50 anos, 100 anos, houve várias fases de grande imigração. A diferença das outras vezes é que desta vez as pessoas estão a ir para trabalhos mais qualificados, trabalhos, e não simplesmente sair e ir um pouco sem saber para onde, do que é que lhes espera. Neste momento sabem o que é que se espera, não é? E aí eu penso que estão preparadas hoje em dia, e aqui algo dentro da tua competência, né? Hoje em dia, boa parte dos nossos jovens, eu acredito, sabem falar pelo menos uma língua estrangeira, pelo menos o inglês, né? Que é fundamental para se conseguir aqui uma carreira ou até antes uma profissão, um emprego qualificado, não é? Isso é algo fundamental e eu acredito que os nossos jovens estão preparados para isso. Têm boas competências académicas, porque as nossas universidades, principalmente nas áreas que eu acompanho mais, da minha economia, gestão, finanças, estão a ficar constantemente mais bem posicionadas nos rankings internacionais. Isso é sinal que
que formam bem. E também está muitos estudantes a optarem por vir estudar também em Portugal. Pronto. Isto é um bom sinal em termos da preparação, não é? E por isso eu acho que eles estão preparados. A minha visão é que muitos acabam por escolher a ida, uma parte deles porque, sim, querem ter uma experiência internacional, querem perceber como é que funciona a vida lá fora, e isso é enriquecedor para eles. Aliás, todos que falam comigo, eu aconselho-os a terem essa experiência, porque é abrir horizontes, e é importantíssimo abrir horizontes para ser bem-sucedido até cá dentro, não é? Mesmo quando não se quer fazer uma carreira no exterior. Mas eu penso que a principal razão, e como tu também não tenho isto balizado com números, com estatísticas, mas por artigos que leio ou podcasts que ouço, efetivamente o que os leva a ir é poder ter uma vida melhor, poder ter um salário mais condizente àquilo que é a expectativa deles. E se nós formos a ver, neste momento no nosso país, o salário médio é pouco mais alto que o salário mínimo. Não há uma diferença assim tão grande em termos de rendimento. Quem opta por estudar, adiar ali mais uma série de anos a sua vida ativa, em relação àqueles que optam por não estudar e começaram logo a trabalhar. Não é? Porque se esses que optam por não estudar e começarem logo a trabalhar, ao fim de 5 anos, não é? Se formos aqui a ver as licenciaturas mais mestrado, que hoje em dia toda a gente tira logo, não é? Se calhar quando alguém que acabou o mestrado começa a trabalhar, vai ganhar quase o mesmo do que um colega que não estudou e que até foi bom trabalhador e foi evoluindo na carreira. Ou seja, acaba por não compensar. Além disso, se nós formos a ver, até o ordenado mínimo em alguns países dentro da União Europeia é maior do que o ordenado médio em Portugal. Não é? Ou seja, há fortes razões, muitas delas financeiras, não é? E de perspectiva de carreira evolutiva, para ir trabalhar para fora. Só partilhar aqui, eu a semana passada ouvi um podcast na Rádio Observador, onde tentaram comparar aquilo que seria um ordenado de 3 mil euros em Portugal, aquilo que o trabalhador teria líquido, não é? Aqui na conta bancária dele, comparando com o mesmo rendimento equivalente no Reino Unido, que é o país por onde mais pessoas qualificadas estão a migrar. E a diferença, só a nível da carga fiscal, no Reino Unido ficou no bolso com mais 600 euros. Isto é muito dinheiro. Faz uma diferença enorme. E eu julgo que uma boa parte dos motivos que leva os jovens a sair é precisamente este motivo, é conseguirem ir ganhar mais, e sem ser só apenas o ganhar mais, em termos de ordenado que lhe é atribuído, é esse valor ir mesmo para o bolso, a maior parte do valor, e não ficar em carga fiscal, não é? Penso que esse também é um dos problemas do nosso país, não é? Uma carga fiscal sobre o trabalho muito elevada, que inibe ordenados mais altos. Penso que esse também será um dos motivos. Não o único, seguramente, não é? Porque tem muito a ver com a produtividade, e a produtividade é que é importante, no fundo deve ser aqui o fator primordial para se ter bons ordenados, e aqui em Portugal essa produtividade também é baixa. Lá fora é maior. Agora, será que estes jovens que vão para fora, não é? Que conseguem ter aqui competências, não é? E já falámos aqui de algumas, e se calhar aquelas que são as fundamentais para irem para fora, será que eles têm a perspectiva, e me dá-me aqui a tua opinião, será que eles têm a perspectiva de irem lá para fora uns anos e depois a regressar e trazer com eles o conhecimento adquirido, ou atualmente já não é bem assim? Eu julgo que, não sei, talvez seja 50-50. Eu julgo que alguns têm vontade de voltar, porque de facto temos aqui, em termos de qualidade de vida, Portugal continua
a ser bastante competitivo. Já que estamos aqui a falar neste tipo de vocabulário, não é? Eu acho que nesse aspecto Portugal continua a ser bastante competitivo e as pessoas acabam por ter aqui os seus pais, os seus amigos, a sua família, as pessoas que são mais queridas e as pessoas acabam por ter vontade de voltar, mas outros, não é, construíram família com pessoas que também são de outros países, ou desse país, ou até de um país terceiro, e podem já não voltar. Acho que isso é bastante fluido. De qualquer forma, é assim, se estivermos a falar de pessoas que estão na Europa, acaba por ser, ou seja, as pessoas podem estar a trabalhar em Paris e vir passar o fim de semana a casa, digamos assim. Portanto, isso acaba por ser bastante mais fluido, não é como As distâncias nos estão mais anos fluidas. 60 ou os anos 70, não é? Que as pessoas iam e se calhar nunca mais voltavam. É um pouco diferente. Eu julgo que alguns terão essa vontade, têm este, digamos que, gosto pelo seu país e que reconhecem aqui esta qualidade de vida e querem voltar por esse motivo. Agora, aqui relativamente se as pessoas estão preparadas e voltar aí, queria rebater aí um ponto que falaste, que é a questão de os jovens saberão uma língua estrangeira. A verdade é que muitos jovens não sabem línguas estrangeiras. E isso é de facto uma lacuna que vai impede aqui várias coisas, não é? Impede muitas vezes de acederem a melhores oportunidades mesmo em Portugal, seja com empresas multinacionais, seja até trabalhos remotos para outros países, e também acaba por lhes vedar estas oportunidades internacionais. Eu acho que muitas pessoas têm esta vontade de ter uma experiência internacional para ver o que é que lá há, para ter até uma experiência cultural, viver noutro país, mas depois não o podem fazer porque não têm o conhecimento da língua, maioritariamente o inglês, mas também o francês, sobretudo, não estamos a falar da Europa. Portanto, há muitos jovens e menos jovens que têm esta lacuna e isso, de facto, impede-os de aceder a estas oportunidades. Isso é um facto. Todos os dias falo com essas pessoas. Eu sei que não é a percepção geral, temos aquela percepção que o inglês é acessível, que se aprende inglês desde o primeiro ciclo e que há inglês na licenciatura, mas de facto há muitas pessoas ainda com essa lacuna. E acho que era algo que poderia ajudar a agarrar essas oportunidades, sem dúvida nenhuma. Sim. Por acaso tinha a ideia que os números poderiam ser aqui um bocadinho melhores em termos dos jovens. Mas aqui as questões até de ir para fora, neste momento estamos nós aqui a centrar a nossa conversa nos jovens, mas não são só os jovens. Aquelas pessoas que também já têm alguns anos de trabalho, também começam a pôr aqui a hipótese de ir para fora, ter uma outra experiência, conseguir evoluir, porque sentem-se ali um pouco presos e sem grandes perspectivas de subida, de carreira, de ganhar mais. E uma das formas de então sair. Ok, vimos. Mesmo para estas pessoas que já têm alguns anos, já estão nos 30, nos 40, e se calhar algumas até nos 50 também, não é? Sim. Que querem sair, também precisam muito de ter aqui competências linguísticas, não é? Saber idiomas é importantíssimo para sair. Mas será que estas pessoas com mais idade podem ter aqui mais dificuldades em conseguir, no fundo, migrar as carreiras deles para outro país, ou não? Eu julgo que vai depender, e já irá depender muito da área, mas julgo que será muito atrativo e a semana passada, portanto, tive o gosto de receber um aluno novo que está nessa situação, ou seja, imaginemos uma pessoa que durante alguns anos, não é, uma grande parte da sua carreira, uma pessoa que é mais ou menos da minha idade, uma grande parte da sua carreira teve um determinado cargo, por algum motivo, esse cargo deixou de ter esse cargo por algum motivo, ok? E será às vezes difícil em determinados patamares da hierarquia conseguir um lugar semelhante em Portugal, nós somos um país muito pequeno e portanto há determinadas oportunidades que não abundam porque nós somos um país pequeno e pode, uma oportunidade internacional pode ser aqui a oportunidade de continuar numa posição semelhante, provavelmente com melhores condições,
e lá está, e de ser valorizada todas estas competências e esta experiência que a pessoa tem. E aqui neste caso a idade é um ponto positivo, não é? Porque a idade traz experiência e traz competências extras, não é? Traz também aquela calma e tranquilidade da parte que muitas vezes a parte dos jovens não existe. Portanto, isso pode ser um ponto positivo, e aqui podemos até pensar que estamos a falar eventualmente de uma mudança dessa oportunidade profissional para outro país, uma coisa mais ponderada, uma coisa feita com mais tranquilidade, não é? Naturalmente os jovens são tradicionalmente mais impulsivos, como é normal. Portanto, podemos ter aqui uma mudança mais preparada, mais tranquila. Sim, acho que todos nós conhecemos pessoas que já fizeram isso ou estão em processo para fazer uma alteração dessas. É claro que é possível, sim. Tendo nós aqui com o objetivo de falarmos aqui de competências, não é? Sim. E eu acho que isto que eu vou dizer tanto é para os mais novos como para os mais velhos que já estão na carreira. Com a velocidade que o nosso mundo anda hoje em dia, principalmente até a nível tecnológico e não só, não é? Eu acho que aqui ter aqui uma lógica de aprendizagem constante acho que é fundamental. E a vários níveis. Porque se calhar nestes últimos 10 anos tudo evoluiu mais, não é? Os saltos tecnológicos foram maiores do que se calhar nos últimos 50 até há 10 anos atrás, não é? E isto faz com que, se não quisermos perder o comboio, não é? Temos de estar constantemente aqui a aprender, a conhecer o que é que se está a fazer, porque passa tudo muito, muito rápido. Uma das coisas que eu, e aqui aconselho a toda a gente, seja lá qual for a área profissional, até mesmo um cozinheiro ou alguém que trabalha na construção, é estar constantemente a perceber e tentar aprender sempre coisas novas, para que possam estar efetivamente à altura das oportunidades que lhes possam vir a surgir, não é? Sem dúvida. Como se costuma dizer, a sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. E se nós não estivermos preparados para isso, as oportunidades passam-nos ao lado e nem chegamos a perceber. E esta, para mim, tem a ver, é das coisas, das competências mais importantes, é o conhecimento, ter esse conhecimento e sabê-lo aplicar, porque não basta só ter o conhecimento, não é? É necessário também saber aplicá-lo na prática. E aí, para todas, sejam eles mais novos, mais velhos, tendo o conhecimento, estando na vanguarda daquilo que é a área deles em termos de conhecimento, podem não conseguir ter aqui a oportunidade no nosso país, porque podem ainda não... a área onde trabalho pode ainda não estar lá, não é? Mas mais tarde vai estar, certeza que vai estar, mas lá fora podem surgir oportunidades para dar um salto qualitativo em termos de trabalho. Sim. Não sei se concordas comigo. Mas concordo, claro. Sim, é? Concordo. E queria aqui, em primeiro lugar, só comentar aqui uma coisa que eu queria dizer lá atrás e que lembrei aqui, que temos aqui um comentário da Tânia Martins, que está a dizer que concorda contigo, que verificou a tal baixa remuneração para profissionais. Eu acho que para além da baixa remuneração há aqui outro fator e que é cada vez mais presente, porque hoje em dia, especialmente os jovens, mas não só, já não têm aquela perspectiva de um emprego para a vida, portanto vão querer fazer coisas diferentes ao longo da vida. E como a maioria das nossas empresas em Portugal é pequena, é difícil ou quase impossível as pessoas fazerem coisas diferentes dentro da mesma empresa. Se estivermos a falar de um grande grupo, a pessoa pode, dentro da mesma empresa, trabalhar em diferentes departamentos, ter diferentes funções. Na maior parte das empresas isso não é possível. Quer dizer que necessariamente, independentemente das condições salariais, as pessoas vão querer ter outras experiências, por muito satisfeitas que estejam naquele local, vão querer ter experiências diferentes. Isso também é aqui um fator. Agora, relativamente ao que estavas a dizer, relativamente à aprendizagem ao longo da vida e as competências. Já falámos aqui da competência do inglês, sem dúvida é uma competência transversal
e absolutamente essencial, estamos todos de acordo, não está em discussão, mas há aqui outra competência que nós falámos aqui na preparação desta live, e puxando a brasa à tua sardinha, mas até fui eu que puxei o assunto, de facto acho que é essencial, que é a questão da educação financeira ou da literacia financeira. Vivemos tempos difíceis com a inflação, aumento das taxas de juros. Se nós não trabalharmos essa competência de educação financeira, teremos muito mais dificuldade em fazer face a estes desafios. Teremos também dificuldade até em negociar ou saber o que é que nos interessa numa determinada oportunidade profissional. Porque pode haver situações em que mais dinheiro pode ser, não sei, aqui falar Pode de ser coisas sinónimo de receber menos. Eventualmente, não é? Acontece. Pode haver outros benefícios que sejam mais vantajosos em vez de ser salário, por exemplo. Okay? Então, olha, queres mais salário ou queres um seguro de saúde, sei lá, por exemplo. E há aqui coisas que as pessoas têm que equacionar e têm que fazer contas, e para isso é a educação financeira. Depois também, naturalmente, nestes tempos mais complicados que vivemos, em que estamos todos aqui um bocadinho preocupados com estas questões, um trabalhador preocupado e estressado vai ser um trabalhador também menos produtivo. E isso naturalmente é também um fator para todos. Não vou perguntar se concordas, mas... Então, qual é a tua perspectiva profissional deste assunto? Sim, eu concordo inteiramente com aquilo que tu estás a dizer. Aliás, para mim devia de ser uma coisa que devia estar nas escolas. A educação financeira devia ser ensinada logo às crianças nas escolas. Porque hoje em dia uma pessoa passa, se calhar, um quinto da vida na escola, e na escola nunca lhes ensinam sequer o que é um imposto. Não é? As pessoas fartam de estudar, seja lá qual for a área, como na minha área. Eu licenciei-me em finanças e nunca me ensinaram como é que se ganha dinheiro. Não é? Isso era fundamental que passasse a ser uma coisa obrigatória nas escolas, haver educação financeira. Se ela houvesse, tínhamos uma população mais preparada para tudo, para gerir até as próprias carreiras, não é? Mas ela não sendo obrigatória, cada um, se quiser, pode ir aprendendo, não é? Felizmente, hoje em dia, a informação está na ponta dos dedos, está no nosso telemóvel, conseguimos aceder a toda a informação, que era algo que há 30 anos atrás não acontecia, não é? Hoje temos todos a informação. E se nós a quisermos saber, nós conseguimos. E conseguimos aprender e conseguimos saber mais sobre isso. Eu acredito que se as pessoas tivessem um bocado mais a literacia financeira, se calhar poderíamos ter mais pessoas a questionar até, se calhar está na altura de ir para fora, de ir para outro país, porque eu aqui não consigo evoluir. Mas também, se calhar, teríamos mais pessoas a perceber como é que eu posso melhorar a minha vida na realidade que aqui tenho. E saber, como disseste muito bem, negociar melhores condições de salário. E salário não é só aquilo que me cai na conta, é todos os outros benefícios que se podem ter por estar a trabalhar por uma empresa. Isso, sem dúvida, é algo importante. Porque também podíamos fazer aqui uma outra coisa, e deixando ainda aqui um bocadinho as empresas para daqui mais uns instantes. Porque as empresas aqui também têm muito a ver com isto, e respondendo, adendo aqui a resposta à questão da produtividade relativamente às preocupações das pessoas. Tem aqui a ver com outra coisa, que é, eu hoje em dia, isto também acontece, e começa a acontecer com mais frequência, apesar de ainda não haver assim tantas pessoas, eu posso continuar aqui, aproveitar a qualidade de vida que no nosso país tem, não é? Sol, calor, boa gastronomia, não é? E estar a trabalhar para qualquer parte do mundo, a ter um ordenado equiparado ao país onde a empresa, a minha entidade patronal, está. Não é? Eu conheço algumas pessoas que fazem isso. São poucas, mas conheço algumas. Não é? Obviamente que isto implica o quê? Para conseguirmos apanhar estas oportunidades. Voltamos ao mesmo.
ter competências a nível de linguísticos, né? Saber falar, pelo menos inglês, é fundamental nesse aspecto. Ter competências, várias competências próprias a nível de conhecimento, para saber procurar essas oportunidades, que elas existem, e saber fazer contas. Saber perceber o que é melhor para mim, né? E aqui, aí sim, estão reunidos uma série de condições, porque nunca se viveu uma altura assim. Nós estamos a passar por um período, para algumas coisas é fantástico, para outras é assustadora, ao mesmo tempo, né? Que é, eu hoje posso estar aqui, nós estamos aqui na zona de Leiria, em Portugal, né? Mas não nos impede de estar a trabalhar para uma empresa canadiana, ou para uma empresa austríaca, ou japonesa, sem sair daqui. Né? Temos aqui variadíssimas possibilidades. E o que é fantástico. Agora, obviamente, tenho que me preparar para isso. Quem quer ter estas oportunidades tem que se preparar para isso. E aqui a preparação é fundamental, e buscar todas estas conjunto de competências que nós aqui falámos e mais algumas para se conseguir aproveitar estas oportunidades. Eu não sei se, Inês, tu conheces várias pessoas que estejam nesta situação, a trabalhar remotamente. Cada vez conheço mais, ou pelo menos acompanho algumas que aproveitam isso para ter uma vida, digamos, mais liberta do espaço físico. Aproveitam, viajam, estão uns meses num determinado sítio, trabalham lá porque podem trabalhar, né? A seguir vão para o outro lado, e acabam por ter uma vida mais desprendida do local de onde são de origem, até de um espaço físico em si. Não sei se conheces alguém Claro. que esteja nesta realidade. Claro, conheço pessoas, né, que estão nessa realidade, conheço também o contrário, ou seja, portugueses que vivem no estrangeiro e estão a trabalhar para empresas ou profissionais portugueses. Conhecemos também, cada vez há mais empresas a trabalhar em Portugal, que são multinacionais e, portanto, é obrigatório falar pelo menos inglês e muitas vezes mais outra língua. E que têm aqui um regime de trabalho híbrido, ou seja, que vão, por exemplo, 3 dias no escritório e 2 em casa. E só isso é uma grande mudança em termos quer da qualidade de vida, não é? Por não perdermos tempo em deslocações e estarmos no nosso local de conforto, e também em termos de não gasto. Se a menos de 2 dias que eu uso o meu carro, é muito bom. É uma poupança. É uma poupança, lá está. E aí ser importante a tal educação financeira para poder fazer todas essas contas e poder tomar decisões quando temos uma oportunidade de trabalho ou estamos a negociar uma oportunidade de trabalho. Mas sem dúvida que para estas todas é o essencial o inglês e muitas vezes até depois uma segunda língua também. Também o francês em certas situações bastante mais enfim, de nicho. Também o francês muito útil, mas saber línguas é essencial para agarrar estas oportunidades, sem dúvida nenhuma. Sim. Bom. Se calhar agora íamos para o outro lado, não é? Estamos aqui a falar das pessoas e no fundo, elas estão a ir. Isto causa um problema. E conheço N empresas, áreas completamente diferentes, que estão com um problema comum, que é encontrar pessoas para trabalhar, não é? E isto é normal, se elas estão a ir, não têm. Mas aqui as empresas, digamos, também podemos chamar, também podem criar aqui algumas competências para poder manter as pessoas e atrair pessoas. Uma delas, e vou-me adiantar, não é? Tem a ver com aquilo que estavas a falar há bocado, tem a ver precisamente com esta questão da educação financeira, não é? As próprias empresas podem ajudar os seus funcionários neste aspecto, não é? Podem proporcionar-lhes a eles, seja através de protocolos, seja através de formações que lhes possam facultar, ajudá-los a adquirir diversas competências, não é? Competências de línguas, competências a nível de gestão pessoal, gestão financeira, desenvolvimento pessoal. Tudo isso
ajuda com que as pessoas se sintam mais motivadas, que tenham interesse em trabalhar naquela empresa, porque nem tudo é salário. Não é? A partir de determinado nível, as pessoas, não é por mais 50 euros ou mais 100 euros que as vai motivar, é todas as outras coisas. E se as empresas ajudarem os seus funcionários a terem melhores competências, eles vão conseguir ajudar com que a produtividade aumente, que a produtividade cresça. E é com essa produtividade, com esse acréscimo de produtividade, também vai ser possível as empresas pagarem melhores salários. Porque senão também não há aqui essa hipótese. Isto acaba por ser um problema grave nas nossas empresas, no fundo, no nosso país, que é, empresas pequenas não apostam, porque têm dificuldade nisso, em proporcionar a criação de competências nos seus funcionários, e depois a produtividade é baixa. E depois vêm-se forçados de uma forma obrigatória, por lei, a aumentar ordenados, principalmente quando estamos a falar do ordenado mínimo, não é? Mas que a própria produtividade não acompanhou o crescimento dos salários. E isso aí, todas as empresas que estão nestas situações são empresas que seguramente os donos não estão a ganhar grande dinheiro com esses negócios, não é? Porque o interessante seria uma empresa poder dizer, ok, eu não estou a pagar o ordenado mínimo a ninguém. Porque eu também não acredito que os empresários gostem de pagar o ordenado mínimo. Não é? Exatamente. Se calhar muitos têm vergonha só poderem pagar o ordenado mínimo. Não é? Mas o que eles também podem fazer é criar condições para que os próprios funcionários consigam ter mais competências, mais conhecimento, para que também possam elevar a empresa a outro nível. Antes eu queria acrescentar mais alguma coisa, Inês, tens também aqui um espaço para ti, o que é que tu achas? Sim, eu acho que é assim, vejo que muitas empresas ainda veem esta questão da formação e do desenvolvimento das competências dos seus colaboradores como um custo, ok? Não tanto como um investimento, e sem dúvida é preciso olhar para isto como um investimento, ou seja, não há uma coisa só para fazer lá um check na lista. Para cumprir a formalidade obrigatória de Exatamente. Né? É preciso procurar formação, ou seja, que faça sentido com as necessidades e até com as expectativas dos colaboradores. Algo que eu faço sempre quando me pedem uma proposta para formação em empresas, é procurar sempre falar diretamente com as pessoas que vão usufruir da formação para perceber as suas expectativas, as suas necessidades, naturalmente para a formação ser mais eficaz e também para elas, para conseguir o buy-in delas, ou seja, para elas virem de facto motivadas e de livre vontade e abertas a usufruir de facto da formação e aí ter mais resultados. É lógico, é super importante ver isto então nesta ótica de investimento, ok? E falando no inglês, e em termos práticos, imaginem que as pessoas que vêm falar comigo dizem, eu tenho que escrever um e-mail e estou ali muito tempo a verificar se está tudo bem, depois vou ver ao tradutor, depois vou ver ao dicionário, depois vou ver ao não sei o quê. Ok? Imaginem o tempo que se gasta para escrever um e-mail. Com muita facilidade se perde metade de uma manhã ou mais para escrever um e-mail. Okay? Agora imaginem que o vosso funcionário conseguiria fazer isso em 30 minutos. Okay? Imaginem que estamos aqui a falar de um aumento de produtividade de 300%. Imaginem que numa negociação, ok, vocês conseguiriam comunicar melhor com o vosso interlocutor, explicar as razões do vosso valor, ou quando há uma reclamação, ou quando há um telefonema. Tudo isso aumenta exponencialmente a produtividade, ok? É muito claro, porque acho que se gasta muito tempo em empresas por os colaboradores não estarem seguros da sua comunicação em inglês. Da mesma forma que aqui na questão da educação financeira, isto é algo que assim, eu própria tenho trabalhado muito em mim esta competência e felizmente há muita informação disponível para todos nós, mas acho que sem dúvida é importante as empresas apostarem nesta competência, não é? Parece um pouco estranho, mas porque é que as empresas vão investir na educação financeira dos funcionários? Porque assim eles vão gerir melhor o seu dinheiro, vão estar mais tranquilos, e se vão estar mais tranquilos vão ser mais produtivos, não é?
se as pessoas estiverem preocupadas se têm dinheiro na conta para pagar a prestação da casa, ou a prestação do carro, ou a escola dos filhos, não vão estar concentrados no trabalho, não é? É fácil de entender, não é? E vão estar sempre a pedir coisas, ou vão se sentir frustrados, vão sentir que o seu trabalho não é reconhecido, porque o trabalho não lhes está a dar aquilo que eles precisam. E se esta situação for trabalhada, ok, isso não se vai sentir. Sim, e o tempo que as pessoas perdem no trabalho a pensar como é que eu vou pedir aqui o adiantamento do subsídio de férias ou o adiantamento Sim, eu preciso mesmo de pedir um aumento, não é? porque não dá como está, não consigo fazer face às minhas despesas. Sim. Sem dúvida, e é importante, não é? É importante todas essas competências. Já uma empresa ou outra começa a ter alguma preocupação com isso, e nota-se depois a diferença em termos dos resultados. Que mais competências é que as empresas aqui também podem ter para reter aqui as pessoas e atrair pessoas competentes a trabalhar com eles? É terem também uma perspectiva de mercado mais do que só aqui o nosso quadradinho, o retângulo à beira-mar plantado, não é? Se elas tiverem pessoas competentes, mesmo que os donos não se sintam devidamente preparados para a internacionalização, podem ter pessoas que trabalham com eles que os vão ajudar nessa tarefa, não é? Fazer crescer o negócio, porque se calhar se a própria empresa estiver a trabalhar para outros mercados, vai conseguir melhorar margens, vai conseguir melhorar o lucro, vai conseguir receber mais, não é? Gerar mais cash flows positivos, e aí também vai, por sua vez, conseguir pagar melhores ordenados para reter também cá essas pessoas. Isso é algo que é importante. Olharmos para o mercado, no mínimo, para o mercado europeu. Ok, tenho aqui uma empresa, seja ela onde ela estiver sediada, ela pode olhar não numa perspectiva só do mercado nacional, mas do mercado europeu, ou numa instância mais pequenina no mercado ibérico, que mesmo assim já multiplica por 3 ou por 4 aquilo que é o nosso mercado. Isso dá logo uma dimensão completamente diferente, não é? Porque só nos podemos comparar e, no fundo, andar aqui de ombro a ombro com outros se nos pusermos com eles a competir nos mesmos mercados. Não temos aqui outra hipótese. E uma outra coisa que também acaba por ser importante aqui nas empresas, infelizmente, elas estão muito mais viradas para dentro do que para fora, é elas unirem esforços, não é? Porque é que 2 ou 3 pequenas empresas que até trabalham para o mesmo mercado, mesmo que não sendo concorrentes, porque é que elas não se podem unir e definir uma estratégia comum e, por exemplo, ir à conquista do mercado externo em conjunto? Contratarem em conjunto uma pessoa que possa fazer essa gestão por elas. Alguém mais competente, alguém que lhes possam pagar um vencimento equivalente ou daquilo que é necessário para que tenham uma boa pessoa a puxar, no fundo, para esses negócios. E este tipo de parcerias, para não ir mais longe e até falar aqui em fusões de empresas, que isso ainda é mais confuso, mais confusão faz, mas pelo menos este tipo de parcerias. Isto é possível e não deixam de perder a identidade delas. É uma outra forma de poder terem bons talentos e conseguirem conquistar outros mercados, não é? Isso é algo que é importante. Basicamente, temos aqui um conjunto de ideias, não é? Seja para pessoas individuais, seja para empresas, que no fundo podem fazer, não digo inverter, mas atenuar aqui um bocadinho esta tendência que é de ficarmos mais vazios, porque as pessoas boas, né, com boas competências, bons trabalhadores, acabamos por vê-los a ir embora. É verdade. Inês, não sei se queres acrescentar aqui mais alguma coisa, ou fazer aqui uma espécie de um resumo. Sim. Sim, basicamente, ou seja, aqui a nossa ideia é, ou seja, a questão da melhoria contínua, a aprendizagem ao longo da vida,
é válido tanto para pessoas como para empresas, ou seja, estamos sempre todos abertos a toda a informação que está por aí, todo o conteúdo, todas as pessoas interessantes que nós podemos seguir e ouvir, para irmos melhorando, vermos o que é que novas oportunidades que podemos agarrar e também irmos sempre procurando melhorar as nossas competências, quer enquanto pessoas, quer enquanto empresas, para lá está, encontrarmos aqui todas essas oportunidades e agarrarmos o tal, quando a sorte encontra a oportunidade, não é? Ou seja, a preparação encontra a oportunidade, não é? Estamos preparados para agarrar as oportunidades quando elas surgirem, todos, quer empresas, quer profissionais, e trabalharmos todos juntos para, enfim, para passinho a passinho ir tendo rumo ao sucesso, ou a momentos de sucesso. Exatamente. Exatamente. Pronto, e é isto. E agora resta-me agradecer à Inês Eu por é que ter agradeço. aceito este desafio, né? É sempre bom falarmos temáticas que não sejam tão diretas com aquilo que nós fazemos no dia a dia, mas de certa forma estão relacionadas, e partilhar aqui algumas ideias. E agradecer a todos aqueles que estão a assistir a este vídeo e todos aqueles que vão ver ainda depois. Se gostaram, metam aí um like, um gosto, e partilhem este vídeo com as pessoas que vocês acham que estas ideias podem ser interessantes para elas. E da minha parte, muito obrigado, Inês. Obrigada a todos, obrigada, Enia. Ok, boa semana a todos.